Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você e para toda a sua família. Vamos meditar juntos nesta manhã de domingo no Salmo 128, Salmo de Davi sobre família, onde o salmista diz: como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Observe que, neste texto, Davi fala sobre uma bênção dada àquele homem ou àquela mulher que teme ao Senhor. Não fala de riquezas, não fala de fortunas, não fala de conquistas, vitórias, não fala de tornar célebre ou famoso. A bênção é simples, é ter uma família feliz. É esse o desejo de Deus, através do Salmo 128, que a minha e a sua família seja uma família feliz. Como está a sua família? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, nesse convívio intenso. Muitas famílias têm sucumbido. Espero que não seja o caso da sua família. As estatísticas têm mostrado um aumento considerável de discussões, desentendimentos, agressões verbais, insultos e, infelizmente, até agressões físicas. O número de divórcios aumentou. Você acredita que na Rússia foi proibido o divórcio nesse período de pandemia? Porque o convívio intenso fez com que muitos casais passassem a se divorciar. E aí o governo disse: não, divórcio na pandemia não vamos autorizar. Porque justamente o convívio intenso, intensificam-se as diferenças, intensificam-se os problemas. Não é culpa da pandemia, é que as famílias já estavam adoecidas. E nesse contexto do Salmo 128, a família é um jardim. E um jardim precisa ser cuidado para que ele não murche, para que ele não morra. Como vai o jardim, que é a tua família? Eu pesquisei um pouco sobre as plantas que compõem o jardim. Existem plantas que são ornamentais. São plantas que levam beleza, plantas que levam perfume, como as flores, as orquídeas, os girassóis, as rosas, as margaridas. Também há plantas que são frutíferas, levam alimento. São as mangueiras, as pitangueiras, jabuticabeiras, goiabeiras. Há ainda aquelas plantas que levam proteção. Protegem as outras plantas da chuva intensa, do sol quente. São as árvores, são as palmeiras. E ainda aquelas plantas que curam e levam vida. São as plantas medicinais, como por exemplo a cidreira, a hortelã, o capim-santo, o mastruz e, por fim, aquelas plantas que são indesejáveis. São as ervas daninhas. São plantas que crescem exageradamente. São plantas que sufocam, roubam os nutrientes, a água, tiram a luz do sol, sufocam, e o jardim vai morrendo, o jardim vai secando, até que o jardim se torna um deserto. Percebe? Por isso, eu reitero a pergunta que fiz no começo. Que tipo de planta tem sido eu e você em nossas famílias? Eu listei 4 atitudes que podem fazer com que o jardim de sua família floresça, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de convívio intenso, onde as diferenças ficam mais acirradas, as competições, a impaciência. Eu sei que não é fácil. Tem dias aqui em casa que ninguém se aguenta. A vontade que dá é de eu ser chamado para um serviço de emergência no meu trabalho. E olha que eu estou trabalhando em plantões de 12 horas, mas
tenham dias de folga. Eu sei que tem acontecido em muitas casas. Ah, eu queria fugir. Não é verdade? Por isso, a primeira atitude para fazer belo o seu jardim é justamente contribuir com as tarefas do lar. Dividir as tarefas, colaborar, não recair tudo sobre a mãe, que é sobre quem normalmente recai todas as tarefas do lar. E não são poucas. E a mulher, hoje em dia, ela tem uma tarefa quádrupla. Ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa e ela ainda exerce a sua profissão. E as tarefas de casa são muitas. 3 refeições por dia significa cozinhar e lavar 3 vezes ao dia, no mínimo. Porque sempre tem um menino pedindo comida, pedindo uma fruta, pedindo um pão, pedindo um pedaço de bolo. Eu quero pipoca, mãe pega um salgadinho, não é assim? Por isso que precisamos colaborar uns com os outros. Marido, você pode pegar uma vassoura e varrer um cômodo. Não pode? Filho, apanha o lixo do chão, joga o lixo no lixo. Se cada um fizer o seu papel, esse jardim se torna mais belo. Não há sobrecarga de nenhuma das plantas. Percebe? Se cada um fizer a sua parte. Não há manual sobre isso. Não há regras sobre isso. Cada família tem que encontrar a sua. Aqui em casa, por exemplo, eu ajudo minha esposa. Às vezes eu lavo um banheiro, eu varro a casa, aprendi a cozinhar no trabalho, às vezes faço alguma comida, é uma sopa, é um inhame com carne de sol, é um cuscuz, é um feijão, é botar uma carne no forno. Nada excepcional, tudo básico. Mas, em tempos de pandemia, o básico é que é o mais importante. Então contribua, ajude para que não haja sobrecarga. Você, filho, o que custa você pegar uma vassoura e dizer, mãe, vou varrer a sala que está suja? O que custa você, filha, olhar e dizer, mãe, essa pilha de prato aí, a senhora já preparou o almoço, eu vou lavar? O que custa você, marido, dizer, o banheiro está muito sujo, eu vou limpar? Não é? Cada família encontre o seu ponto de equilíbrio e que as atividades sejam divididas. Isso é bênção. Isso evita a sobrecarga. As tarefas, elas são muitas. E a Bíblia há de dizer, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil. Muitas vezes a esposa chega do trabalho cansada, tem tarefa de menino para ensinar, preparar a bolsa da escola para o dia seguinte, e ainda tem que fazer comida, ainda tem que varrer a casa, passa a roupa, lava pratos. Ajude. Se coloque no lugar, tenha essa empatia. Às vezes a mulher está cansada, sobrecarregada. Custa chegar junto, não é? Fazer a sua parte, contribuir e vá além. Surpreenda a sua esposa. Ela às vezes pede, amor, passa aqui uma vassoura na sala, aí você vai além. Não só passa a vassoura na sala, mas em todos os cômodos da casa. Querido, corta aqui essa carne para fazer uma sopa. Você não só corta a carne, mas também tempera, mas também prepara aquela sopa. Olha que surpresa agradável. É assim que cada família encontre o seu equilíbrio para a bênção desse jardim. E vocês, filhos, cooperem. Pais, exerçam suas autoridades. Tem filho acordando de 2 horas da tarde e exigindo comida quente. Que acorde na hora, que coopere, que não jogue as roupas por cima da cama. Mãe não é empregada, percebe? Mas exerça sua autoridade. Coloque seus filhos no lugar. Mande, porque você pode mandar. E a obediência aos pais é bênção do Senhor. Outra coisa, outra atitude para que seu jardim seja belo, seja cheio de luz, tenha uma visão otimista da vida. Tem pais que
só criticam, não fazem nenhum elogio, não existe qualquer reconhecimento. É uma dureza o dia a dia do lar. Não deve ser assim. A palavra do Senhor é de dizer, Provérbios 15:4, que uma língua agradável é fonte de vida. Através da língua, nós podemos trazer cura dentro do nosso lar, nós podemos incentivar, nós podemos encorajar, nós podemos vivificar. Essa é que é a proposta. Então, deixe de lado essa visão pessimista. Às vezes a dona de casa faz toda a limpeza, a casa está perfumada, maravilhosa. Você chega em casa do trabalho, já chega reclamando, não consegue ver nada bom. Da mesma forma a mulher, o marido chega em casa cansado do trabalho e a mulher já chega reclamando de tudo. Não deve ser assim. Imagina aquele filho que está fazendo uma tarefa e ele não consegue. E ele começa a se lamentar. Ah, porque eu sou burro, porque eu não consigo. Se o pai ou a mãe chegar e disser, você é burro mesmo, é assim, não consegue, é difícil, você é fraco. Aquele broto da oliveira, lembra do Salmo 128? Ele não cresce, ele não vira árvore, ele fica raquítico. Palavra de ânimo, que é isso, filho, você é inteligente. Algumas tarefas são difíceis, mas você vai aprender. Aí você chega junto, você coopera, o filho então consegue fazer a tarefa, fica alegre e produz entusiasmo para uma tarefa ainda mais difícil. Aquele broto da oliveira vai crescendo, vai se desenvolvendo. Percebeu? Mas talvez você diga, isso é mediocridade, eu falo logo a verdade. Essa verdade dura, que magoa e fere, ela não é produtiva. Tenha palavras saudáveis, palavras que vivificam. Essa é a proposta. E seu jardim, ele será belo, ele será cheio de luz e perfumado. Em terceiro lugar, priorize a sua família. Mesmo em tempos de pandemia, às vezes estão todos dentro de casa, mas cada um está no celular. O pai está assistindo um jogo, a mãe está assistindo um filme, os filhos estão jogando videogame, estão todos em casa, mas ninguém está priorizando família, ninguém está priorizando a conversa, ninguém está priorizando o contato. Priorize a sua família. Façam atividades juntos, seja criativo, procure na internet. Muitas vezes o pai ou a mãe priorizam a carreira profissional ou a carreira eclesiástica. Na carreira profissional, correm atrás de títulos, mestrados, PhDs, patentes militares. Na carreira eclesiástica, o diácono quer se tornar presbítero, que quer se tornar pastor, que quer ser um conferencista internacional, um missionário transcultural. E muitas vezes deixa a família de lado. Olha, a prioridade é a família. Em primeiro lugar, Deus. Mas depois do Senhor é a família. Que adianta você ser um pastor cuidando de um rebanho e sua família perecer? Que adianta você ser um PhD ou um general de forças armadas e sua família sucumbir? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Então, exerça o seu papel, priorize a sua família. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás. Que seja assim. Não é errado correr atrás de um título, querer uma promoção. Não é errado desenvolver profissionalmente. Mas você tem que cumprir suas obrigações na família. Seja pai, seja mãe, seja filho. Observe que o Salmo 128 diz, do trabalho de tuas mãos comerás. É necessário que os pais corram atrás do sustento. Não haverá um anjo descendo do céu para lhe dar comida, não. O pai e a mãe têm que trabalhar. Mas a disciplina, o cuidado, o cultivo desse jardim também é responsabilidade dos pais. Lembram de Adão e Eva? Ali no Éden, jardim do paraíso. A Bíblia diz que o Senhor os colocou lá para
cultivar e cuidar do jardim. Se ali na perfeição era necessário cultivo e cuidado do jardim, quanto mais hoje, muito mais necessário é que você cultive, que você dê atenção e cuide desse jardim. A palavra do Senhor diz, 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida de seus parentes, ou seja, se alguém não cuida de sua família, negou a fé. Não adianta, a prioridade é sempre a família. E em último lugar, seja um bálsamo no seu lar, seja um agente de cura. Sabe aquela planta? A cidreira, o mastruz, o capim-santo? Seja você uma planta que cura. Quando você observar alguma amargura, algum desentendimento, algum sentimento negativo, seja em você ou em algum membro da família, chegue junto. Não deixe que esses sentimentos se acumulem. Converse, esclareça, perdoe. Também peça perdão, para que a cada dia baste o seu próprio mal, como disse o Senhor Jesus. E ali aquele jardim, as plantas, né, uma junto da outra, elas se curam, elas pedem perdão. E o Senhor abençoa aquele lar. Então deixa de lado a ira, o rancor, a amargura, que aí essas coisas, se forem deixadas no coração, elas vão minando, elas vão crescendo, de repente a pessoa explode. E aí quando explode, tem a palavra errada na boca, tem a atitude errada, fere, provoca um dano no jardim. Que não seja assim. Que não se ponha o sol sobre a tua ira. O que quer dizer isto? Corre atrás, pede desculpa. Amor, eu magoei, eu disse errado, me perdoa, faz as pazes. Filho, teu pai estava preocupado, teu pai estava de cabeça quente, me perdoa. Você também, filho, vai lá. Mãe, pai, eu disse aquelas coisas, não queria dizer, me perdoa, eu amo vocês. E ali a família é curada, mutuamente. E esse jardim vai se tornando cada vez mais belo, mais cheio de luz. As ervas daninhas vão sendo lançadas fora e só ficam plantas úteis que fazem brotar vida. Cada família deve encontrar o seu caminho. E nesse jardim, sempre podemos contar com um jardineiro, que é o Senhor. É aquele que provê a bênção, é aquele que provê a cura. Se estiver difícil para você, como uma plantinha do jardim, dobra teus joelhos, conversa com o Senhor. Pai, não tenho conseguido em relação ao meu filho, em relação à minha esposa, meu esposo, me ajuda. E o Senhor é bom, Ele vai te ajudar, vai trabalhar os sentimentos, vai trabalhar os corações, vai te ensinar a ter a atitude correta, mas a atitude é sua. Faça o que tem que ser feito de certo, para que o seu jardim frutifique e seja um jardim cheio de vida. O hino diz, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor brotar. Que você seja essa flor no seio de sua família. E para que essa flor? Para a nossa alegria, para a alegria da família, para a alegria das igrejas, para a alegria de toda a sociedade. Porque famílias alegres produzem igrejas alegres e frutíferas. E igrejas alegres e frutíferas produzem uma sociedade justa, uma sociedade cheia de vida e de paz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, que sejam cheios de vida. O Senhor é bom, o jardineiro é bom. Que sejas uma planta que abençoe o teu jardim, que é a tua família. Amém.